professor, amigo professor Francisco Lirian Nobre, autor deste livro, Baixio das Palmeiras. Ele que é professor de geografia formado pela URCA, pesquisador local e escritor. Estamos aqui na casa dele, no Baixio das Palmeiras, né? Isso. Aqui, como é que eu te chamo? É Francisco ou é o Lirian mesmo? Pode chamar Liro. Liro, né? Meu nome social, eu prefiro que seja chamado assim. Liro, se eu te perguntar o teu propósito de fazer essa biografia aqui, este livro aqui, que eu não sabia que... Eu já tinha ouvido falar neste trabalho, mas eu não sabia que ele já estava publicado. Foi quando que saiu esse trabalho teu aqui? Pois é, Francisco. Em 2012, nós daqui da comunidade do Baixio das Palmeiras, né, o Baixio das Palmeiras é um distrito do município de Crato, né, aqui é a sede do distrito, e tem 4 comunidades, né, que estão aqui no entorno, né? Além da sede, tem o Baixio dos Oitis, tem o Baixio do Muquem e a Chapada do Baixio, né? Então, são 4 comunidades, mais de 300 famílias. E em 2012, nós fomos surpreendidos, né, com a notícia de que uma grande obra hídrica iria passar nessas comunidades, né? Trata-se do Cinturão das Águas do Ceará, que é uma obra, é como se fosse uma extensão da transposição do Rio São Francisco, e é uma obra em canal aberto. Ela é construída por gravidade, né? Como ela é por gravidade, ela está numa determinada cota, né? Onde tiver aquela cota, a obra passa, né? Então passa por cima de casa, passa por cima de história, passa por cima de pessoas. E em 2012, quando nós soubemos dessa notícia, né, começou um processo de resistência aqui nessas comunidades, né? Em 2013 foi um ano assim muito tenso, né, de muito conflito, né? Nessa disputa de narrativa entre uma comunidade, né, que tem história, né, que tem identidade, que tem pertencimento nesse território, né? A gente apresentava isso e o Estado vinha com a narrativa mesmo da necessidade da obra, do progresso. E nesse embate a gente precisava de instrumentos de resistência, né, de luta, né? E um desses instrumentos foi o resgate de nossa própria história, né? E aí veio a ideia de fazer o livro, né? E rapidamente eu conversei com algumas pessoas, as pessoas mais velhas aqui das comunidades, e nós pegamos esses relatos nós colocamos no livro e nós publicamos em 2015. Então é um livro que a gente chama que é um apontamento, porque de fato a gente não teve tempo suficiente para se aprofundar numa pesquisa assim, que tem um rigor teórico, metodológico, mas foi um livro muito importante para que as pessoas da comunidade se vissem nesse livro, para que essas histórias, né, que são contadas a partir da oralidade, elas não se perdessem, né? Então foi um registro, é um registro importante, inclusive de lá para cá, várias pessoas que contribuíram através de suas histórias já fizeram a passagem, né? Já estão em outro plano espiritual, já não está mais aqui, né? E era uma história que seria perdida, né? E aí onde biografou tudo? Quase tudo, né? Muita coisa ficou de fora, né? São apontamentos, né? Sim. E eu acho que o objetivo é que outras pessoas, a partir desse livro, possam resgatar outras histórias e se aprofundar. Eu tô te perguntando, nós estamos aqui falando basicamente do livro, porque quem estuda cangaço vai entender por que ele fez isso. Porque aqui era um corredor de cangaceiros aqui, e ele tem muita história boa para contar, não só sobre os marcelinos também, mas algumas coisas também que envolveram o cangaceirismo na época, até coronelismo, né? Isso. Aqui, como eu estou vendo aqui o livro, que ele já é bem desenhado, né? Tem uma palmeira aqui. Ainda tem palmeira assim? Tem. Muito palmeira? Ou... Tem poucas, mas tem. É a árvore símbolo aqui da nossa comunidade, né? Então você está vendo as palhas de alguma, eu estou preservando aí porque é importante, né? Você pega as 3 comunidades, né? Baixio das Palmeiras, Baixio do Muquem, Baixio dos Oitis, todas elas são nomes de árvores, né?
Então Entendi. isso remete um pouco o que era esse território aqui, né, em outras épocas, que foi inclusive morada de populações indígenas, né? Há relatos também, há algumas Tapuia, histórias. Tupinambá, Cariri, Eu creio que Tapuias, Tapuia, né? né? Acho que Tapuia, né? Que eram os índios guerreiros, né? Ah, com certeza. Existe um relato dos tapuias aqui em cima da serra que eles chegaram a entupir uma nascente só porque o gato estava bebendo lá e eles eram os cabras enraivados, né? É, é, Entupiram com pedra. é. Uma das vozes assim que foi muito potente para o livro foi Dona Mercê, né? Ela faleceu ano passado, 2018, e ela falava que a mãe dela falava da avó que quando chegou lá no século XIX aqui no Muquem, as primeiras pessoas que chegaram tiveram muito conflitos com as populações indígenas, né? E assim, eles se vingavam no gado, por exemplo, né? O cara vinha, pegava um lote de terra, desmatava, e eles às vezes se vingavam matando o gado, né? Era uma forma de tentar resistir, né? Com certeza. Existem umas passadas de lampião, por exemplo. Ali quando o lampião em floresta mesmo, ali perto de floresta, quando ele começa a queimar gado, não só o lampião, mas senhor Pereira, quando eles começaram a queimar fazenda, matar gado, o pessoal acha que essas coisas eram exclusivas de lampião. Mas você tem que ver antes, os próprios nativos daqui, a nossa história do Brasil era assim, os próprios índios, eles atacavam os colonos, atacavam até os escravos, né? Era uma espécie de... Eles se vingavam fazendo isso. Tem muitos relatos que existiu tempos aí que os índios desciam e incendiavam a fazenda inteira, né? Uhum. Era um povo verdadeiramente guerreiro. Guerreiro, exatamente, né? Houve muita resistência, né? Houve muita resistência, né? Acho que o grande período, né, aqui na região do Cariri, né? Eu acho que o auge que a gente fala conflito, mas na verdade foi guerra, né? É, Foi uma guerra. Que houve essa guerra, que inclusive está dentro desse período, né, conhecido como a Guerra dos Bárbaros, foi no comecinho do século XVIII, talvez o seu auge. Aqui no Cariri, esse período, né, entre os primeiros anos de 1700 até 1740, foi justamente o período, né, de distribuição das cartas de Seis Marias. Então, a distribuição das cartas de Seis Marias, um dos requisitos era a matança dos índios. Né? Então, eles vinham e o requisito para você ser dono daquela terra era você limpar. Então, limpar o território significava eliminar as populações indígenas. E óbvio que eles resistiam, né? Eram povos guerreiros, né? Então houve conflito, né? Então, quando é por isso que é importante a gente entender a história, né? Entender o passado, para a gente se ver aqui no presente e também projetar o futuro. Porque depois vieram os cangaceiros, né? E hoje tem ainda, né? Isso é muito presente em nossas vidas, né? com certeza. A violência é algo. O brasileiro é um povo violento, né? E de onde vem isso? O descobrimento do Brasil foi uma verdadeira violência contra o direito de quem aqui já estava. Né? Isso. Certa vez, uma vez eu comecei a rastrear os sobrenomes das pessoas e grandes pessoas aí, que nem, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, os Pereiras e os Carvalho, que são duas famílias que brigam desde Portugal. E estas duas famílias se mudam para o Brasil e chegam aqui, eles através de Seis Marias também, eles começam a ganhar suas terras e matar os índios. Nesta família Pereira, se destacou um matador de índio que ele, nas contagens dele, ele chegou a 40 e poucos índios que ele matou. Ele, quando alguém dizia o nome dele, até os índios no mato já corria com ele, porque era matador de índio e ele ganhava demais com isso. O próprio governo da época, a monarquia, gostava muito dos Pereiras por causa que eles fizeram um trabalho de expansão do gado muito bem feito ali e acabaram dizimaram mesmo muitos índios naquele tempo. E não só essas famílias, mas outras e outras. Aqui em Barbalha mesmo, né, chegou a haver um ciclo colonial aqui de cana, né? Sim,
ficando em Barbalha. Inclusive estive ontem lá em Barbalha e lá é muito preservado, né? Os casarões, né? Uhum. Em Barbalha, Lampião, não só Lampião, mas antes da sedição de Juazeiro, aquilo ali foi tudo invadido, né? Sim, sim. E muito depois disso, em 1926, já Lampião passa lá em Barbalha, então Barbalha é um lugar aqui muito histórico, tem muita coisa para contar. Então, vamos lá. Nós estamos aqui, então, estamos com um livro, uma raridade aqui. Quem puder alcançar, quem puder comprar o livro, pode entrar em contato com o autor. Como é que faz uma pessoa para querer encontrar o seu livro, para saber aqui histórias da região aqui? Há poucos exemplares. Sim. Né? Eu distribuí principalmente em bancas. Né? É um livro assim que... Primeira edição, né? Primeira edição, né? E teve muito interesse, principalmente das pessoas da comunidade, interesse local, principalmente. Né? Então esse livro é raro. Livro raro, É né? raro. Novo e raro. Poucos exemplares, tem alguns aí. Entrar em contato comigo, dá para adquirir. Nós deixamos aqui embaixo nos comentários aqui, a vocês à vontade. Entre em contato comigo, e daí eu passo o telefone dele e vocês veem. É porque é muito interessante esse livro. Eu tinha ouvido falar nele faz tempo, mas eu achei que ele já era lançado bem recente, mas foi em 2015 que ele... Foi 2015, né? Lançado, 2015. Né? E é uma história a partir dos de baixo, né? História, né, do povo oprimido, né? Do povo que está no seu território, né? Um povo que tem essa relação de pertencimento. Lírio, então vamos dizer que você é um guerreiro aqui da comunidade, né? Você é nativo daqui? Sou nativo, né? Inclusive a partir do livro também eu fiz um pouco desse resgate, né, familiar. Né? Eu descobri que o meu tataravô ele veio da Paraíba no século XVIII. O nome dele era Miguel Ferreira Nobre. E ele veio da Paraíba provavelmente para trabalhar nos engenhos, né? Como você falou, a importância da cana-de-açúcar para o povoamento da região do Cariri, né? Que num primeiro momento as sesmarias elas foram requeridas para a criação de gado, mas eles perceberam que por essas condições, né, climáticas, né, de solo, muita água, eles perceberam o potencial da cana-de-açúcar. Né? E aí os engenhos eles começaram, né, a se espalhar, sobretudo na encosta da Chapada do Araripe. Né? E provavelmente o meu tataravô ele veio para trabalhar no engenho. À medida que os engenhos foram crescendo, essas áreas mais de vale aqui da Chapada do Araripe, elas foram sendo ocupadas. Né? E aí meu tataravô ele vem para cá, adquire essa propriedade. Né? Aqui predominou a mandioca, né? Além do algodão e das culturas de subsistência. E aí ele construiu essa casa que está aí do lado. E tem como mostrar a casa ali, Rafael? Ele casou, meu tataravô, ele casou 5 vezes e do último casamento nasceu Quitéria. Né? Então, Quitéria Ferreira Nobre, minha bisavó, ela nasceu nessa casa, né? E nasceu em 1884. Antes mesmo da abolição da escravidão ser... Isso. Em 1884, então casou nessa casa, teve 9 filhos. Ela ficou viúva muito, muito jovem, com 30 e poucos anos, e ela se tornou uma mulher muito influente, né? Uma mulher de referência aqui na comunidade. Né? Então, ela era conhecida como? Quitéria. Muita gente chamava ela de Madrinha Quitéria, Madrinha Quiterinha. Então ela era uma espécie de conselheira aqui na comunidade, né? Ela tinha esses traços indígenas, então era uma mulher, ela falava pouco, ela usava um cachimbo, ela refletia muito antes de falar, e ela era muito sincera, né? Quando ela precisava falar a verdade, ela falava. E aqui do lado tinha uma casa de farinha, né? E a casa era uma referência aqui na comunidade, então as pessoas se encontravam à noite, né, para contar história. A construção, por exemplo, da capela, já nos anos 40 do século XX, né, foi a partir das reuniões, das conversas que havia na casa de Quitéria, né,
E passava muita gente, né? Você vê que no século XIX e nas primeiras décadas do século XX, essas estradas aqui do Baixio das Palmeiras transitava muita gente, né? Além dos cangaceiros, né? Por exemplo, transitava gente pedindo esmola, pedindo trabalho, ciganos, né? Passavam muitos ciganos e muitos deles ficavam hospedados aqui na casa de Quitéria, né? E muita gente fala que ela era costureira e ela costurava as mortalhas, né, das pessoas, né? E muitas vezes a pessoa não podia pagar pela mortalha, ela costurava e doava, né? E ela era agricultora, né? Então é um esforço que a gente está fazendo, né, de preservar a casa, né, como patrimônio material e também contar a história de Quitéria, né, como mulher numa sociedade dominada pelo patriarcalismo, né, uma sociedade machista. Uma mulher, né? Exatamente. E que teve contato com o cangaço, né, com os próprios marcelinos. Isso. Que há relatos de que eles passaram aqui. Isso, nós vamos já entrar nesse assunto. Primeiro, como você está vendo, nós estamos dando um arrodeado aqui, que é para a pessoa entender como é que nós estamos chegando ao nosso propósito final, que é o cangaço. Mas vocês têm que entender mais basicamente como que é a região. Com certeza você vai abrir na cabeça ao decorrer da nossa conversa. Então eu já posso começar a fazer pergunta, né? Sim. Então tá. Se eu souber, eu respondo, né? Eita, então vamos lá. E deixar claro, viu, Francisco? O livro, eu não sou especialista no assunto, tá? Sim. O livro são apontamentos, né? Isso. Então, a proposta é de você atiçar outros pesquisadores, os especialistas, para que venham, de fato, entender essas histórias que ocorreram aqui nesse território, que é um território extremamente estratégico, porque nós estamos localizados no meio das 3 principais cidades do Cariri, né? No meio do Crajubá. Então, por essas estradas passou muita gente, né? Essa estrada velha aqui, ela é mais velha que aquela de asfalto ali na frente, a CE 060? Há uma mais velha ainda, né? Que é a chamada Estrada da Feira, né? Que era uma estrada onde depois foi conhecida como a Estrada do Telégrafo, que sai do Crato, vai para Barbalha. Essa estrada é por lado de lá e passa, inclusive, pelo Alto do Leitão. Nas proximidades do Alto do Leitão, ela ia para o Juazeiro, né? Então era chamada a Estrada da Feira. Era a estrada que ligava as 3 cidades, né? E que parte dela já não existe mais estrada. Outra parte, principalmente ali na parte do Crato, é uma área que está a urbanização está se expandindo e parte dela já foi comprometida. Então creio que é a estrada mais antiga, né? No cangaço de João Calandro, Inocêncio Vermelho, o famoso Inocêncio Vermelho, que foi aquele cangaceiro que acho que foi o primeiro miciliano, né, da história do Nordeste, né, montar uma milícia e ser contratado para policiar uma cidade. Será que eles passaram por essa estrada aí? Porque eles no dia de feira, por exemplo, em Barbalha, eles cuidavam das feiras para ninguém roubar, porque o sertão de primeira era como se fosse um tempo medieval, cheio de pirata para tudo que é lado aí. Uhum. Então surgia cangaceiro, bandoleiro, tudo que não presta, e assaltava os cambueiros, tudo, né? Então Inocêncio Vermelho, né? Ele cuidou até do Crato, algumas vezes em Barbalha, agora eu não sei em São Velho. Será que ele passou muito nesse lugar, hein? É provável, provavelmente, né? Sim. É provável, né? Assim, as pessoas mais velhas, elas falam que o próprio Padre Cícero também passou por aqui, porque haviam, né, além dessas estradas principais, haviam as chamadas varedas, né, ou veredas, né, que eram caminhos subsidiários, né, que aqui tinha ligação para Juazeiro, né? E, segundo alguns relatos, o próprio Padre Cícero passou por aqui, seguindo os passos do Padre Biapina. Então, o Padre Cícero ele passou por aqui, seguindo os passos de Padre Biapina para ir até Barbalha, né, que era uma espécie de atalho, né? Então são histórias a se investigar, né? Sim. E a se descobrir. E nesse ambiente de muito conflito, de guerra, né, como você bem mencionou, estava o agricultor, né? De todo lado.
estava na terra, estava produzindo, às vezes submisso a um dono de terra, e quando não, às vezes quando estava emancipado de tudo isso, tinha um cangaceiro, tinha um policial. Então era um ambiente extremamente violento, né? Extremamente. Viver no campo era muito difícil, né? Era desafiante, né? Não tinha a presença do Estado, né? O Estado não chegava. Chegava para reprimir através das forças policiais. Quando o Euclides da Cunha ele diz que o sertanejo é um bicho sem focinheira, você tem que entender que no meio de uma sociedade de leão, você tem que ser um leão maior ainda, porque senão você padece. No sertão a história era escrita à prova, não é brincadeira não. Quem tinha o seu bacamarte com a boca de sino maior que o outro é quem mandava. Interessante. Então vamos lá começar. Eu gostei muito do seu livro, viu? Estou bajulando demais porque eu gostei demais. Aqui, gostei demais. Então vamos lá para as perguntas aqui. Rapaz, eu queria que você falasse a respeito dos irmãos Marcelino. Porque esses cabras, eles têm muita história para contar, muita mesmo. E é uns caras que o pessoal não sabe, nem sabe quem é os irmãos Marcelino, mas Bom de Veras sabe. Cangaceiro Bom de Veras, né? Aí, peraí, vai estudar Bom de Veras e conhece os irmãos Marcelino, mas Bom de Veras teve 3 irmãos. Apenas Raimundo, né? Raimundo Marcelino que não entrou pro cangaço, né? E os outros 2, João 22 e Lua Branca, entraram pro cangaço. Aí é muito interessante essa história deles, porque eles eram aqui do Caririzinho, né? Isso. Fica muito longe daqui o Caririzinho? Não, não fica muito longe. Fica do outro lado da Chapada do Araripe, né? Então, nós estamos aqui nessa área bem próximo da encosta e do lado de lá, do lado dessa chapada que você está vendo aí, fica o Caririzinho. Essa relação aqui com o Cariri cearense, com o Pernambuco, ela foi muito próxima, né? Porque vem também, a gente remete mais uma vez à história da cana de açúcar, né? Então Recife foi uma grande zona de produção de açúcar, né? Então o Cariri, por ser equidistante das principais capitais do Nordeste, teve um vínculo muito forte com Recife e não com Fortaleza, né? Então, quando você fala Cariri, envolve inclusive esses municípios aqui de Pernambuco, né? E, de fato, os irmãos Marcelinos, eles eram cangaceiros que frequentavam essa área daqui da região do Cariri, com muita frequência. Uma história escrita sobre Manuel Marcelino, que é Bom de Veras, que ele era um vaqueiro, ele atuava como vaqueiro aqui Em Barbalha. Em Barbalha, isso. E exatamente. Antes disso, foi que lá no próprio Caririzinho foi que João 22 foi desarmado. E ele tinha uma faca lá de estimação, rapaz. Inclusive ele teve um relacionamento e parece que não deu certo. A mulher dele não quis mais nada, ou ela morreu. E ele cravou a aliança dela no cabo da faca. E ele era uma faca de estimação. Então, Ioiô, um delegado de lá, tomou essa faca. E para completar, ele foi tentar falar alguma coisa e findou, foi sendo humilhado por Ioiô mais ou menos numa sombra dessa daqui, onde ele estava jogando baralho, né? Foi uma humilhação. Então foi daí que os irmãos Marcelino, Ioiô tomou essa faca, não devolveu, e João 22 se sentiu humilhado, então ele foi até atrás do seu irmão, porque veja só na história do cangaço como é interessante. Normalmente, nem só o primogênito ele é o chefe de uma família. Lampião, por exemplo, era o terceiro. Tinha tinha Antônio, que era o mais velho, Livino era o segundo e Lampião era o terceiro. No caso aqui, Bom de Veras, que era o chefe de tudo, era o segundo, né? Então João entra em contato com Bom de Veras e diz que foi humilhado e foi uma afronta, então todo mundo automaticamente se sentiu humilhado ali. Então aí eles entram para o cangaço. E estes cangaceiros, eles atuaram muito aqui. Será que eles passaram muito aqui nessas estradas, hein? Sim, sem dúvida. Passaram muito por aqui. Eles fizeram alguma atuação aqui, algum crime? Sim, fizeram crimes. Era o terror, né? Os relatos que eu obtive, né, de algumas pessoas, 2 delas em especial, a dona Mocinha, que
faleceu, e a dona Mercê também, que morava aqui perto, também faleceu. A dona Mercê falava que quando eles passavam por essas estradas, o que eles viam, eles, por exemplo, se visse um paiol de milho, eles tocavam fogo, né? Se visse um porco, um chiqueiro do porco, eles atiravam. Então, era isso segundo os relatos de dona Mercê. Há outros relatos também de que em algumas residências eles eram extremamente respeitosos, né? Como na casa de minha bisavó, de Quitéria. E há um relato que minha bisavó falou pro meu avô, né? E chegou até a meu pai, né? Aos meus tios, de que certa vez eles nessa casa, eles pararam, né, os marcelinos, e ficaram em círculo, tomando café, conversando. E minha bisavó, ela tinha alguns meninos assim sabe aquele menino de recado, né? Uma pessoa para ajudar na casa, para ir numa bodega, enfim. E o fato dos cangaceiros estarem lá já deixava as pessoas com medo, né? E era noite, o lampião estava no meio da roda, o garoto foi passar, esbarrou no lampião e o lampião apagou. E um dos cangaceiros, né, não se sabe quem, né, se levantou e foi para cima do menino, e um deles o repreendeu. Disse: olha, aqui não, respeito, deixa o menino, que essa casa aqui é um lugar de respeito. O menino é um menino de recado aqui da mulher aqui. Então isso é um relato muito forte que eu ouvi mais de uma vez, né, de pessoas diferentes, que aconteceu nessa casa, né? Então tem esse lado mesmo de tocar o terror mesmo, certo? De amedrontar, mas tinha também esse outro lado de um certo respeito por algumas pessoas. O meu outro bisavô, que morou numa casa aqui próximo, ele tinha algumas posses, né? Tinha casa de farinha, então para a época não faltava farinha e rapadura. Ele tinha um açude atrás da casa dele, tinha muitas fruteiras. E eu tenho uma tia neta dele que ela me contou a seguinte história. Ela é poetisa, Miriam, o nome dela. Ela me contou que sempre a notícia chegava que os cangaceiros estavam chegando, né? E aí sempre que chegava, para meu bisavô, Zé Agostinho, o nome dele, ele escondia a rapadura, escondia a farinha, os meninos, as crianças tiravam dentro de casa e ficavam em casa para tentar despistar, né? E há relatos de que eles passaram na casa de Zé Agostinho e eles pediam água. Ele ia lá no pote, pegava a água, né? Os marcelinos, né? Bebiam um gole d'água e jogava nos pés dele, de Zé Agostinho. E ele não fazia nada, né? Ele continuava dando água. Quero mais. Aí bebia um gole, derramava, quero mais. Ele botava, secava o pote. Mas ele não desafiava, né? Então acho que tem um pouco disso também, né? Como ele se comportava em determinadas ocasiões, né? O que chama a atenção é o respeito que eles tinham na casa de Quitéria, né? Uma mulher, né? E eles se tratavam com respeito. Com respeito, né? Essa história que você contou da água é muito interessante, porque o cangaceiro ele testava o sertanejo. Viu? Tem um relato de um amigo meu, o Ganso, né? Um abraço para você, meu compadre Ganso. Que ele me contou do avô dele, que Antônio Silvino uma vez encontrou um cabra andando na estrada e Antônio Silvino, então, ele pega o cabra e interroga. E ele acha estranho a postura do cara, que não é caçador, não é nada. Então ele manda o cara subir no pé de imbu e balançar um pé de imbu. Mas o pé de imbu estava botando imbu, ele estava bem pequenininho, verdinho aí dos imbu. Aí ele falou que queria comer imbu. E botou o cabra para subir lá e o cabra dizia: não, capitão, mas não tem imbu não. Ele falou: não, mas suba aí, rapaz, balançar esse pé de imbu para ver se cai imbu para nós comer. E aí, coitado, passou uma tarde balançando esse pé de imbu. Então essa história da água, realmente cangaceiro tinha disso. Cangaceiro era bicho mandingueiro, né? Ele bebia um pouco e jogava nos pés, que é para para testar. É para testar mesmo, rapaz.
Aqui nessa região aqui, então, eles deixaram alguns descendentes por aqui? Sim, aqui, aqui já num distrito aqui do município de Barbalha, tem uma neta do Manuel Toalha. Manuel Toalha não era irmão dos Marcelinos. Não, não era. Ele era um garoto de recado, Isso, né? Exatamente. Exatamente. Né? Então, ele Interessante. trabalhava para um coronel aqui de Barbalha, né? Então entra um pouco nessa relação, né? Nessa relação de poder, né? Com essas lideranças locais, entra na questão do coronelismo, né? Teve o azar de ser pego com o bando, né? E foi um dos fuzilados, né? Do Leitão. Do Leitão, foi um dos fuzilados. Os fuzilados do Leitão deixou muita marca aqui na região, deixou? Sim. Assombrou muito o povo quando mataram aquele Sim. cara. A dona Mocinha, ela relata que acho que 28, né? 1928, salvo engano. Foi em 28. Foi em 28. Começo do ano de 1928. Ela fala que deu para ouvir o som dos tiros. Foi uma rajada, Foi uma rajada. Ela lembra disso. Há uma história também, né? Dona Conceição, que morava aqui no Baixio do Muquem, parente nossa, não sei exatamente qual o grau, mas eu não conversei com ela, né, faz muito tempo que ela faleceu, né? E ela dizia que certa vez, o dizer dela, né, que Padre Cícero dizia, né, que esses malfeitores, esses cangaceiros que teimam contra a lei vão ser capturados e vão ser levados para a cadeia como leva porco, né? E os relatos, né, de que quando, né, o bando, parte do bando, né, que já tinha parte, já tinha, né, o Bom de Veras morreu, parte do bando quando foi capturado, levaram ele para Barbalha como se ele carrega porco na época. João 22, né? Exatamente. É mesmo, porque, segundo o próprio depoimento do Dr. Napoleão Tavares Neves, que foi o autor do descobrimento, basicamente o cara que descobriu ali o Alto do Leitão. Ele menciona até em um vídeo, e até no livro dele ele fala também, que João 22 chegou amarrado assim, ó, num tronco assim, ó, um pau no meio assim, ele amarrado, os cabelos arrastando no chão e sujo de sangue e poeira, né? Isso. Igual um animal mesmo, né? Abatido, exatamente. Né? Disseram que fizeram uma festa tremenda em Barbalha, E a cadeia ficava lotada, né?